Estamos de volta conversando sobre as propostas atuais de mudança na consolidação das leis do trabalho com o economista Marco Antônio Oliveira, que em sua tese de doutorado analisou a política trabalhista e relações do trabalho no Brasil da era Vargas ao governo Fernando Henrique Cardoso. Marco Antônio, no bloco anterior você falava sobre essas possibilidades de precarização, que quando se fala em mudanças na CLT, quase sempre significam reduzir direitos dos trabalhadores, né? Mas você citou negociações que são feitas e que não são validadas pela Justiça. Como é que acontece isso? Por exemplo, jornada de trabalho. Olha, a legislação estabelece o limite máximo da jornada diária e estabelece também o limite de horas extra, até o limite de jornada semanal de 44 horas, dentro do limite das 44 horas semanais. É possível, no entanto, já existem sindicatos que negociam com empresas a modulação dessa jornada, ou seja, dentro desses limites, estender a jornada em determinados períodos e reduzir em outros, constituindo, por exemplo, banco de horas e utilizando-se dessas horas acumuladas lá na frente. Então, essa é uma possibilidade real. Qual é a questão que se discute hoje? É se nós vamos ou não alterar esse limite legal das 8 horas diárias e das 44 horas semanais, porque falar em 12 horas, por exemplo, só seria possível diante de uma alteração desse preceito, que é um preceito constitucional. Há outras possibilidades de modulação também, por exemplo, o descanso, o intervalo do horário de almoço, como eu mencionei. É possível se imaginar uma redução do tempo necessário para a recuperação do trabalhador, mas isso supõe, como eu disse, um poder de contratação, de negociação entre sindicatos e empresas. Nessa sua avaliação aí de toda a nossa legislação trabalhista, por que o contrato, por exemplo, a jornada ininterrupta de 6 ou de 7 horas é tão pouco comum no Brasil e ela é tão comum na Europa, é tão comum nos Estados Unidos? Lá, na verdade, é quase que a maioria a jornada contínua, sendo reduzida, sendo, portanto, de 8 horas. Por que a gente não tem essa jornada assim? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, nada impede que nós adotemos regimes de jornada contínua, de 6 horas ou mesmo de 4 horas. O limite da legislação é com relação ao máximo de horas diárias, não ao mínimo. Há setores que já adotam isso. Por exemplo, o setor de call center, há um regime que é um regime de 6 horas. Os bancos também trabalham com jornadas de 7 horas. Enfim, tem vários setores que já adotam essa possibilidade, mas isso é possível também de se tentar estender a outros setores de atividade econômica. Há setores, no entanto, que pela natureza da ocupação ou da atividade, que as empresas preferem manter turnos de 8 horas a adotar o regime das 6. Mas vamos dar uma olhadinha no que pensam dois senadores que a gente ouviu sobre esse assunto, o senador Ricardo Ferraz e a senadora Vanessa Graziotin. Existem muitos pontos que farão parte deste debate. O que nós precisamos nesse debate é assegurar a manutenção das conquistas e aperfeiçoar tantas outras que façam sentido nessa conjuntura, considerando as mudanças e as transformações no mundo do trabalho. Pode pegar desde o seu nascimento até agora, a quantidade de leis que foram aprovadas, alterando a CLT e trazendo-a para a atualidade, não é? Agora, diferentemente disso, o grande objetivo deles é acabar com a CLT. É aquele projeto simples de um único artigo, mas que coloca que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Isso significa dizer que, na prática, poderão aumentar a jornada de trabalho diária para até 12 horas, não apenas em casos específicos, mas em todos os casos. A jornada de trabalho poderá ser aumentada de 44 para 48 horas semanais. Então, infelizmente, todo o debate que gira em torno da CLT é para retroceder no direito dos trabalhadores. Bom, são duas posições que a gente vê aí, a da senadora Vanessa, de certa forma, corroborando o que você já tinha dito, né? Quando se fala nessas mudanças, elas, em geral, vêm para tentar flexibilizar, de fato, os direitos dos trabalhadores. E o senador Ferraz falando em mudar aquilo que pode ser melhorado. O que é que você avalia que pode ser melhorado sem prejudicar os direitos dos trabalhadores? Olha, é uma equação difícil, como eu te disse, quer dizer, pela gama de interesses que a reforma envolve, pela gama de atores que esse debate envolve.
Mas eu acho que é possível modular a aplicação do direito em alguns casos. Acho que é possível e desejável se ampliar a negociação coletiva, mas insisto, só é possível falar em negociação coletiva, ou seja, em favorecer a negociação coletiva em contraposição à lei, se houver uma forte representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, uma legislação de proteção contra a dispensa imotivada e mecanismos de solução voluntária de conflitos, de tal maneira que você consiga arbitrar e resolver esses conflitos, de preferência no próprio local de trabalho, com a interveniência da representação vinculada ao sindicato. Sim. Sem isso, insisto, negociado sobre a lei na verdade, um artifício para quebrar o direito individual. Sindicatos. A gente tem uma legislação que prevê um sindicato único por categoria, mas na prática isso não está mais acontecendo. Você tem sindicatos sendo divididos, você tem sindicato que é um nome levemente diferente. Como é que está essa questão do sindicato? Na verdade, a situação é paradoxal, porque você tem uma garantia de unicidade, um único sindicato numa base econômica e numa categoria profissional, mas o conceito de categoria foi fragmentado de tal forma que dentro de uma mesma empresa você tem uma gama de sindicatos. Os processos e isso enfraquece, isso enfraquece enormemente o poder de negociação. Ao mesmo tempo, esses sindicatos detêm o monopólio da representação dos trabalhadores que eles representam e têm ainda o monopólio da arrecadação. Da mesma forma, isso acontece com a representação patronal. Fala-se muito do sindicato dos trabalhadores e pouco da representação patronal. Que também, por incrível que pareça, tem sindicato, E né? também tem muito sindicato e muito sindicato de carimbo também. Então, qual é o problema aí? Para que você resolva essa questão, o modelo de contratação tem que levar em consideração o sindicato da categoria preponderante dentro de uma empresa. Por exemplo, se o setor é um setor metalúrgico, quem negocia o contrato que prepondera, quem lidera o processo de contratação são os metalúrgicos. Tá? Então, não é a vigilância, não é o asseio e conservação, certo? Não é o pessoal da manutenção. Então, acho que esse é um caminho. Agora, é difícil mudar esse modelo de representação sindical. Como eu te disse, se tentou fazer lá atrás, se criou até mesmo uma base para um consenso, para quando chegou no Congresso, esse consenso rapidamente se desfez, porque ninguém abre mão do monopólio da representação e da arrecadação traduzida na contribuição sindical. Isso dos dois lados? Dos dois lados. Tá. Agora, você falou de uma coisa interessante. Por exemplo, numa indústria metalúrgica, quem negocia preponderantemente são os metalúrgicos, mas você tem o pessoal de asseio e conservação, que hoje é terceirizado. E a gente tem um dos projetos que a gente viu no começo do programa, é exatamente no sentido da terceirização total da mão de obra. Uma indústria metalúrgica, uma montadora de automóveis pode terceirizar a contratação de mão de obra, inclusive dos metalúrgicos, no projeto que está em tramitação. Isso vai enfraquecer mais ainda? Como é que você vê isso? A terceirização levada às suas últimas consequências, obviamente, ela encontra uma resistência enorme da parte dos sindicatos. Hoje, a terceirização está limitada à atividade meio, mas quem define o que são as atividades meio, na verdade, é a Justiça do Trabalho por meio de uma jurisprudência que se criou. Então, os projetos em tramitação no Congresso tentam trabalhar com um conceito amplo de terceirização, abrindo a possibilidade de que ela se faça em todos os setores. O risco, obviamente, é que os sindicatos percam o poder de barganha diante dessa situação. Então, os sindicatos resistem enormemente a isso, e o que é mais preocupante em relação à situação da terceirização é o fato de que se admite a possibilidade da terceirização em todas as áreas, sem assegurar que os trabalhadores terceirizados sejam representados pelo sindicato da categoria preponderante naquela empresa. Então, essa talvez seja a maior das ameaças. E sem filiação também. Agora, qual é a importância de um sindicato se ele não tem muitos afiliados? Qual é o peso, a força? O peso dele é que ele detém, como eu disse, o monopólio da representação. Ainda que ele não tenha muitos filiados, ele tem, por lei, a garantia de que ele representa aqueles trabalhadores, filiados ou não, no momento da contratação. Então, isso vale para as convenções coletivas, isso vale para os acordos coletivos por empresa. Então, o que define o poder de negociação do sindicato é uma garantia legal. Tá? Então, isso, inclusive, é um fator de desestímulo à sindicalização.
Tá? Porque obviamente, automaticamente já está dado para ele a garantia. Então, ele negocia com a representação patronal ou ele negocia com a direção da empresa, tá? Sem necessariamente ter todos os trabalhadores filiados naquela empresa. Mas o acordo firmado ali, ou a convenção, se estende ao conjunto de trabalhadores daquela empresa. Quando você introduz o elemento da terceirização e diz que os terceirizados não serão representados por aquele sindicato, você está, de alguma forma, ferindo de morte o poder de barganha desse sindicato. Tem uma expressão que a gente tem ouvido muito ultimamente, que é insegurança jurídica. Insegurança jurídica a gente está ouvindo em tudo, em todas as áreas, e inclusive nessa área de legislação trabalhista, tem sido muito usada por representantes patronais, que a legislação brasileira é muito extensa, é muito dúbia, depende da decisão do juiz e que isso gera uma insegurança jurídica. Até onde você avalia que isso é fato? Olha, o problema da nossa legislação, extensa e detalhada, é um problema que se coloca em todas as áreas legislativas. A nossa legislação tributária é extensa e detalhada, a nossa legislação, nosso Código Civil, nosso Código Penal, enfim, todo o conjunto de leis no Brasil tende a um modelo bastante extensivo, detalhado, que tem muito a ver com a nossa tradição ibérica, lusitana. Então, é um modelo legislativo que conspira contra a ideia da solução dos conflitos por meio da autocomposição, certo? Da composição voluntária. Então, existe isso de fato na nossa legislação, mas ela paga tributo à nossa herança histórica. Ao mesmo tempo, é verdade que existem problemas sim. Quer dizer, como você tem uma legislação muito extensa e situações ocupacionais muito diversas, muitas vezes a realidade se choca com essa legislação e isso acaba gerando um passivo trabalhista, um conflito que precisa ser dirimido na justiça e muitas vezes contra a vontade dos trabalhadores e dos empregadores. Para a gente encerrar, você falou no começo do programa que uma reforma ou teria uma grande negociação, que é pouco provável, ou uma força muito grande do governo para aprová-la aqui no Congresso. Mas isso pode gerar uma reação muito grande do lado das ruas dos trabalhadores. Quem é que poderia fazer uma centralização ou uma intermediação dessa negociação que não gerasse conflitos, mas também não fosse uma imposição? A Justiça do Trabalho pode ter esse papel? Bom, eu não acredito. Eu acho que nem a Justiça do Trabalho, nem o Ministério Público do Trabalho, que são instituições públicas com um papel muito especializado e muito voltados à proteção individual do trabalhador, não creio que eles possam ter esse protagonismo, ainda que o atual presidente do TST seja favorável a um processo de simplificação das legislações, da legislação de proteção ao trabalho. E acho, infelizmente, que nós caminhamos para uma situação de impasse e de conflito em torno dessa agenda. Seja porque, como eu disse, não há uma base mínima para um consenso, seja porque eu não vislumbro, por parte deste governo, uma força suficiente para fazer valer o seu interesse no encaminhamento dessa reforma dentro do Congresso Nacional, onde todos esses interesses que eu mencionei aqui estão representados e vão exercer seu poder de veto na tentativa de se encaminhar alguma reforma de maior envergadura. O que não quer dizer que não possam haver mudanças e que elas não venham a ser até mesmo desejáveis. Bom, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica, Marco Antônio. Agradeço. E esse assunto certamente vai render aí no próximo ano. A gente vai ter uma nova conversa sobre isso, com certeza. Obrigado. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Participe de nossa produção, envie suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 6122 11 ou pelo site senado.leg.br/TV. Na internet você também pode rever este ou qualquer outro programa da TV Senado. Até a próxima Agenda Econômica.